E aí, caros, tudo bem? Aqui Márcio Bezerra, analista de sistemas, e hoje nós vamos conhecer uma ferramenta incrível, o Tmux, eu pronuncio dessa maneira, que é bastante utilizado por desenvolvedores, principalmente em ambiente Linux, mas também por desenvolvedores Windows que costumam acessar o Linux utilizando terminais sessões SSH. Então, o Tmux é conhecido como um multiplexador. Antigamente existia um utilitário chamado Screen. O Tmux veio para substituir o Screen. Basicamente o que o Tmux faz ele permite que você tenha várias sessões de terminal utilizando uma única janela de terminal. E ele foi criado por um cara chamado Nicholas Marriott em 2019. E eu não encontrei na internet muitos links e informações, eu diria, oficiais sobre o Tmux, mas talvez um dos principais seja esse de GitHub, que eu acredito ser o oficial, onde ele tem aqui uma espécie de wiki, que você pode se informar melhor, inclusive tem downloads, você pode ver aqui a parte de código também, bastante extenso aqui o código, tem aqui exemplos de instalação, de compilação, de como é que você clona o repositório, e eu vou deixar esse link na descrição, eu acredito ser o oficial, porque é o mais evidente que eu encontrei repositório relacionado ao Tmux, e sem falar da quantidade de forks que ele tem aqui e de estrelas. Então, aqui a gente vai aprender como é que instala o Tmux e também nós vamos fazer uma utilização básica dele aqui. Vamos ver logo como é que está aqui o tamanho das fontes. Deixa eu só digitar alguma coisa aqui só para ver, talvez possa aumentar mais um pouco. Então vamos aumentar mais um pouco, deixa eu limpar aqui a tela. Bom, a utilização básica do Tmux é mais quando você inicia uma sessão utilizando SSH. Então, todo esse vídeo aqui, praticamente todo esse vídeo, vai ser baseado em sessões SSH. No meu caso aqui, para eu fazer uma sessão SSH, utilizando, para entrar num Raspberry, por exemplo, que tem lá se eu não me engano, o Ubuntu instalado, eu disparo o comando SSH RPI3. Mas por que eu não coloco aqui IP ou senha? Porque eu criei aqui um config que já tem esse alias chamado RPI3, que se refere a essa máquina, um servidor remoto. E eu não preciso digitar senha porque eu já fiz a cópia das chaves. Ele está utilizando aqui chaves SSL, desculpa. E eu tenho vídeos aqui no canal que explica como é que você cria, por exemplo, copia a sua chave SSH para um servidor e também como é que você cria alias de configuração de SSH. Então eu vou entrar aqui nesse Raspberry 3, eu acho que as fontes aí acredito que estejam no tamanho bom, eu já estou nele aqui. Para você identificar se o Tmux está instalado, basta digitar o comando Tmux. Se ele abrir essa faixa verde aí embaixo, como você está vendo, é porque ele já está instalado. Se o terminal oferecer uma mensagem de erro, o que ocorre é o seguinte, nós vamos ter que instalar. Então, no caso do Ubuntu, é bem parecido com outras distribuições. Logicamente, nós vamos primeiro atualizar o sistema, então sudo apt update -y para atualizar o sistema. O meu já está atualizado, instalado, eu vou apenas fazer aqui para você verificar como é que faz. Então, aqui não está precisando nem de eu dar o upgrade, mas eu vou dar aqui. Então você finaliza com sudo apt upgrade e dessa maneira ele vai acabar informando que não tem nada para fazer o upgrade. E a instalação em si, no caso do distribuições baseadas em Ubuntu, sudo apt install tmux e opcionalmente -y, dessa maneira você instala o Tmux. Uma vez instalado, nós vamos limpar aqui a tela, lembrando que nós estamos aqui com a conexão SSH. Então, quais são algumas utilidades do Tmux? Primeiro, ele tem uma utilidade, alguns servidores têm um tempo limitado de sessão SSH. Então, se você esquece a sessão, quando você vai voltar para aquela sessão, ela já está desativada e se você tiver um comando ali de longa duração, você já não pode mais ver se aquele comando deu certo ou não. O Tmux, de alguma maneira, ele possibilita a durabilidade dessa sessão. Eu já notei aqui que muitas vezes para evitar a finalização súbita de uma sessão SSH, eu deixei ali o Tmux executando, mas essa não é só a única utilidade dele, tem muitas outras. Você pode trabalhar de maneira multissessão, que a gente vai aprender aqui com o Tmux, inclusive ele possibilita que você trabalhe com multijanelas e ainda com multipainéis, que nós vamos aprender aqui. Ele inclusive também permite que você compartilhe uma sessão com outra pessoa, que se houver tempo nós vamos aprender aqui também. Então, a utilização básica, você digita Tmux e o que ele faz? Dessa maneira, ele já abre aí uma sessão padrão, ele já coloca aqui um nome padrão, né? E ele já está numa janela que ele também coloca o nome padrão aí, como batch.
né? Então, se você sair do Tmux, digitando exit, você aí perdeu todas as suas sessões. Se você digitar o comando tmux ls, é assim que você verifica se você tem alguma sessão ativa. Então, dessa maneira, ele vai dizer, ó, quando ele dá esse erro aí, significa não existe nenhuma sessão ativa. Então, para você criar uma nova sessão, primeiramente nós vamos criar dessa maneira, que é a básica. Nós vamos digitar aqui tmux e aqui nós já criamos uma sessão. Eu vou até digitar aqui o comando mesmo assim, dessa maneira, só para dar para entender, sessão 1, vou chamar isso aqui de sessão 1. Para você sair do tmux mantendo a sessão ativa, você digita o comando Ctrl B e D, a letra D de detach. Pronto, dessa maneira você saiu, nós voltamos aqui para a minha máquina, mas a sessão ainda está ativa. Então, por exemplo, se você digitar tmux ls, você vai ver que nós temos uma sessão ativa, que ele chamou de 0 ali, e essa sessão tem uma janela. Você pode criar uma nova sessão também dando um nome a ela. É uma maneira talvez melhor de você criar uma sessão. Para isso você digita o comando tmux new, o comando new, e você diz que está querendo criar uma sessão. E, por exemplo, eu vou chamar essa sessão aqui de sessão 2. Você pode colocar espaço no nome, mas eu não gosto muito de fazer isso, então eu vou chamar aqui de sessão 2. Pronto, estou criando uma nova sessão e ele já entrou. Só que como você pode ver aqui embaixo, tem uma pequena diferença, em que no lugar dele colocar 0, 1 aqui, ele já colocou com o nome que a gente fez. Inclusive eu escrevi sessão aí, não sei nem se está realmente certo, mas eu acredito que sim. Então, e ele criou também aqui uma janela que ele chamou de batch, uma janela 0 aí. Se a gente for sair digitando o comando Ctrl B, D para fazer o detach da sessão, eu vou limpar aqui a tela e se eu for digitar o comando tmux ls, o que vai ocorrer? Veja só, nós temos duas sessões ativas, cada sessão com uma janela. Uma se chamou 0, porque nós não nomeamos ela, e outra se chamou sessão 2, porque nós demos um nome a ela. Se eu for digitar aqui o comando tmux, novamente, e digitar qualquer comando aqui, um ls, só para ter um comando diferente, vamos digitar aqui um ls-lh, pronto, só para ter aí um comando diferente. E se eu for sair, Ctrl B, D, para fazer o detach, e novamente digitar o comando tmux ls, o que vai acontecer? Nós agora temos 3 sessões ativas. Vamos dizer que eu quero recuperar, eu quero entrar na sessão 2. Então, para isso, eu digito o comando tmux.a de attack, né? -t, e aqui eu vou identificar a sessão como ela está escrita ali. Então, eu quero entrar na 2. É por isso que é bom você colocar o nome, né? Porque se identificar pelo número, às vezes fica difícil. Então, eu quero entrar na 2. O que vai acontecer? Veja só, você lembra que a sessão 2, a gente finalizou com esse comando aí, né? Então, com o comando Ctrl B e depois a letra D para eu fazer o detach, eu saí dela. Se eu quiser entrar na sessão 0, eu vou repetir aquele mesmo comando, só que eu vou colocar 0, porque o nome dela é 0 ali. Então, note que, você lembra que na sessão 0, quando nós estávamos criando, eu vou até mudar aqui para 0, a gente tinha deixado esse comando aí. Então, daí você pode dar continuidade àquele comando que você estava fazendo. Ou seja, você tem ali algo como 3 sessões ao mesmo tempo, cada qual com comandos rodando, diferentes comandos rodando, né? Então, dessa maneira, eu vou aqui sair novamente, Ctrl B, D, pronto, saí. E se eu quiser entrar aqui nessa sessão 2 que nós criamos, eu vou digitar aqui o comando tmux. Nesse caso aqui, eu não posso mais digitar o comando 0 ou 1 ou 2, eu esqueci do A aqui, né? Porque não vai dar certo. Por exemplo, se eu for digitar 1, não vai dar certo, porque não existe. Se eu for digitar 3, não vai dar certo. Como eu nomeei aquela sessão como sessão 2, não sei nem se esse nome aí está certo, sessão 2, pronto. Eu vou digitar sessão 2, ó. E aqui nós já estamos na sessão 2. Eu posso também renomear uma sessão. Você lembra que nós tínhamos ali uma sessão chamada sessão 0, que a gente vai passar a chamar ela de sessão 1. Como é que eu renomeio a sessão? Primeiramente nós vamos sair dessa sessão aqui, Ctrl B, D, saímos dela. Vamos listar as sessões, deixa eu dar uma limpada aqui. tmux ls, deixa eu ver se está difícil aqui, pronto. Nós vamos entrar nessa sessão 0 ali, que está escrito 0, e vamos renomear ela para sessão 1. Então, para isso, tmux a-t0. Então, nós entramos ali na sessão 0, estamos nela aqui, inclusive deixamos até esse comando, que é importante eu deixar ele para vocês saberem diferenciar uma sessão da outra. Para renomear essa sessão, você digita o comando Ctrl B, é sempre os comandos do tmux iniciam com Ctrl B. E nesse caso de renomear, você digita $. Então você vê que o cursor, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ele começou a piscar aqui embaixo,
de maneira que ele está perguntando qual é o nome da seção que eu quero dar. Então nós vamos digitar um nome para essa seção aqui e vamos digitar inclusive ali seção, vou chamar assim mesmo, 0. Pronto, agora ela ficou com o nome realmente que tem do comando que nós colocamos lá. Vamos dar um Enter e a seção agora está renomeada. Com o comando Ctrl B, D, nós saímos dela. O comando tmux ls, ele já está mostrando, olha, ele já renomeou a seção e já está mostrando ela com o nome que nós colocamos. A maneira de você fazer scroll no tmux é diferente. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui numa seção. Vamos entrar nessa primeira seção tmux a-t. Agora você vai ter que colocar o nome. Não funciona mais o nome antigo, então eu vou colocar 0 aqui. Eu chamei com esse nome aí. Entrei nela. Se você digitar Ctrl B, PageUp, é porque aqui não tem scroll. Inclusive eu vou tentar até ver se eu consigo digitar um comando com scroll aqui. Eu vou digitar vários comandos aqui. Com a letra Q você sai do scroll. Mas de qualquer maneira eu vou tentar digitar alguns comandos aqui. ls-lh, só que tem pouca coisa aí para a gente listar. Eu vou no root mesmo, eu vou digitar aqui um ls-lh, aqui no /root mesmo, pronto, e vou dar outro ls-lh, pronto, nós criamos vários comandos aí. Não existe scroll, você não pode utilizar a roda do mouse para fazer scroll no tmux, né? Então para você fazer scroll nele, você digita o comando Ctrl B e um page down, pronto. Dessa maneira você pode utilizar as setas e ele já está fazendo scroll, mas também quando ele está em modo scroll, você não pode, você vê que ele tem uma numeração aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, no canto, que informa como é que está o scroll, né? Então, quando ele estiver em modo scroll, você vai ficar vendo essa numeração. Você pode tanto dar PageUp, como as setas para cima e para baixo, mas também você não pode escrever nada. Para sair do modo scroll, você digita a letra Q. Pronto, dessa maneira eu já posso digitar, inclusive eu vou limpar aqui e vou recolocar o nosso comando lá, apenas para uma identificação. Vamos colocar como S mesmo, que fica melhor, né? S0, pronto. Dentro de uma seção, você também pode criar janelas. Olha só, você está dentro de uma seção e você já está dentro de uma janela, mas você pode criar uma outra janela. Se você digitar o comando Ctrl B, C, você criou aqui uma outra janela. Vamos até colocar aqui janela, chamar de janela 2, só para ter um comando aí para identificar. E agora nós temos duas janelas abertas, tudo dentro dessa mesma seção. Você pode navegar entre as janelas digitando o comando Ctrl B, N para Next, né, a próxima janela. Então, ó, você vê que eu voltei. Inclusive, deixa eu dar um Ctrl B, N. Então, estou na próxima novamente, que eu chamei de janela 2. Vou até mudar um pouco, está muito parecido uma com a outra aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou dar aqui um ls nessa daqui. E vou digitar, acho que era janela 2. Janela 2, eu acho que a gente tinha colocado assim. Só para diferenciar uma da outra. Se você der um Ctrl B, N, você vai para a próxima. E ele fica circularmente trabalhando assim. Vai para a próxima quando chega na última. Ctrl B, N. Então, quando ele chega na última, ele vai para a primeira. Você pode dar um Ctrl B, P de Previous para ir para a janela anterior. Ctrl B, P aqui, ó. Então, ele voltou. Ctrl B, N, ó. Foi para aquela outra. Então, nós estamos dentro de uma seção, porém trabalhando com várias janelas aqui. Você também pode digitar o número da janela. Se você pode ver aqui embaixo, porque isso aqui é o seguinte, aqui é a seção, nós temos duas janelas. A janela que tem o asterisco, que você está vendo aqui, é a janela que nós estamos. Mas você vê que tem uma numeração 0 e 1 também aqui. Se você digitar um Ctrl B e a numeração lá, por exemplo, como nós estamos aqui na 0, se eu digitar um Ctrl B e um 1, ele foi para 1. Então você viu que o asterisco ali ficou na janela 1. Lembrando que nós estamos trabalhando com janela, nós não estamos mudando de seção, nós continuamos nessa mesma seção aqui. E apenas para mostrar como é que ficou, eu vou dar aqui um Ctrl B, D de Detach, né? Sair, vou limpar aqui e vou dar um tmux ls. E você vê, olha só, nós temos 3 seções. Uma que nós não renomeamos, nós deixamos com um 2 ali. Vamos até pegar aqui, dar um zoom para entender melhor. Temos uma seção que ficou com o nome padrão do tmux. Temos uma que nós renomeamos para a seção 0. Temos outra que nós renomeamos para a seção 2. Nessa seção 0, agora nós temos duas janelas. Nessa seção 1, ele ficou mantido como uma janela. Mas a gente também pode renomear janelas para ficar mais visíveis. Então, vão ficar mais visíveis para elas ficarem mais descritivas para a gente. Então, nós vamos entrar novamente nessa seção 0 aqui. Então, tmux A-T, coloca o nome seção 0. Aqui ele não autocompleta. Tudo bem, ó.
Então nós já iniciamos na última janela que nós ficamos. Você está vendo que a janela 1, ela está com asterisco, então ele já inicia nessa. Só que a gente vai renomear essa janela. Exatamente a gente vai pegar esse nome que está aqui, janela 2, para identificar essa janela. Então, para renomear ela, você vai digitar o comando Ctrl B, vírgula. Veja que o cursor parou aqui. Aqui embaixo ele está pedindo para eu renomear a janela, que por padrão ele coloca como BAT, que é o interpretador de comandos aí. Vamos colocar com o mesmo nome que está ali em cima, janela 2, pronto. Então, o nome dessa janela agora ficou ali, janela 2, né, aqui, e ela é a janela ativa, porque está com asterisco ali. Vamos mudar para a janela 1. Então, Ctrl B, P, né, vamos para a anterior. Ó, janela 1, quer dizer, a janela 0, né, nós mudamos para a janela 0, então renomeamos já. Então, o que nós já fizemos aqui? Nós criamos 3 seções, em uma das seções nós temos 2 janelas. Só que, numa janela, você pode criar também painéis que, eu diria, hierarquicamente, primeiro começa com a seção, depois você tem as janelas e agora a gente vai ver os painéis. Então você pode criar um painel horizontal pressionando Ctrl B e a aspa. Atenção que a aspa do teclado, para que ela realmente funcione, você precisa dar uma barra de espaço, né? Então aí eu criei um painel horizontal. Só que eu quero criar um painel vertical. Eu vou deixar esses comandos na descrição, mas o pessoal pergunta, mas eu não encontro isso na descrição quando você diz que deixa. Só que é assim, na descrição tem um link, um primeiro link aí, que vai para uma página, e nessa página tem os recursos do vídeo. Então eu vou tentar, espero que eu não esqueça, deixar esses comandos aí nessa descrição, nesse link aí, para facilitar. Então, se eu quero criar um painel vertical, então eu digito o comando Ctrl B, percentual. Aqui eu criei um painel vertical. Eu posso navegar entre os painéis apenas digitando Ctrl B e a seta. Por exemplo, seta para cima, eu vou para esse. Ctrl B, seta. Seta para baixo, eu vou para esse. Ctrl B, seta para esquerda, eu vou para aquele. Então, eu estou nesse painel, vou chamar aqui de P1. Ctrl B, seta para a direita. Eu estou agora digitando nesse painel, vou chamar de P2, aí só para renomear os painéis, né? Só para ficar mais fácil entender. Se eu quiser trabalhar no painel 1 ali, só que ele está muito pequeno para mim, então eu vou dar um Ctrl B, seta para a esquerda, eu estou nele, e eu posso dar um zoom nele. É um Ctrl B e letra Z. Veja só que o painel 1, agora, ele está com zoom, vou até escrever zoom aqui para dar para entender. E se eu quiser sair do zoom, ele fica com Z ali embaixo, ó, é bem interessante. Ele fica com Z aqui embaixo, para você saber que ele está em zoom, né? Acredito que seja isso aí. Mas se eu quiser sair do zoom, eu dou um Ctrl B e Z novamente. Então, ó, ele voltou lá. E aqui eu posso continuar digitando. Vou tirar até o zoom aqui, porque ele não está mais em zoom. E você pode também redimensionar os painéis. Por exemplo, eu quero que esse painel aqui, ó, Ctrl B para cá, eu quero que ele fique maior. Então, Ctrl B, você tem que manter o Ctrl B pressionado e digitar a seta. Tem que ser bem rápido. Se você demorar um pouco, o comando perde a efetividade. Então, Ctrl B, seta. Aí, só porque eu demorei para digitar a próxima seta, ele parou. Eu vou dar um Ctrl B e digitar várias setas bem rápido, de maneira rápida, porque ele vai aumentando. Então, ó, veja só, Ctrl B, viu que eu estou aqui aumentando, né? Deixei aqui, pronto, soltei o Ctrl B. Ah, eu quero diminuir mais essa de cima aí, esse painel de cima. Então, primeiro eu vou para lá, né? Então, eu dou um Ctrl B, solto o Ctrl B e seta para cima, ó. Então, eu já estou lá de cima. Para diminuir é diferente, você dá um Ctrl B, mantém pressionado e coloca a seta para cima. Veja só, Ctrl B, seta para cima, ó, diminuir aqui o painel. E você também ainda tem um modo interativo no Tmux, que é bem interessante, que se você digitar Ctrl B, W, veja só, você vê tudo que você criou. Então você pode inclusive navegar entre as coisas que você criou. Por exemplo, nós temos uma seção 0 que nós criamos, que tem aqui uma janela. Na verdade, tem 2 janelas, só que essa primeira janela, você está vendo que tem um sinal de mais ali. Se eu colocar a seta para a direita, ele abre ainda os painéis. Então, a gente chega no nível de descer nos painéis aqui. Então, vamos dizer que eu quero ir... Se você der o Ctrl W, você pode visualmente percorrer entre as seções e os painéis. É bem interessante. Eu quero ir aqui para essa primeira janela, só que eu quero ir para esse painel aqui. Então... eu vou dar um Enter, ó. Então, olha que eu estou nele. Eu estou naquela janela e naquele painel. Para você sair, você pode, inclusive, eu esqueci de falar, vamos sair aqui. Eu vou dar um Ctrl B, D. Então, eu saí de tudo aqui. Eu voltei para minha máquina normal aqui. Não é? E se eu digitar novamente o comando Tmux, LS,
eu já vejo todas aquelas seções. Aqui eu não desço ao nível de painéis, né? Nesse ponto aqui, nessa lista eu não desço. Mas vamos dizer que eu quero excluir essa seção que ficou com o nome 2 ali, não estou mais precisando dela. Eu vou entrar aqui em qualquer outra, só para mostrar que como você pode excluir, estando numa seção, você pode excluir uma outra seção diferente, que eu vou mostrar como é que você faz isso. Então vamos entrar nessa seção 2 aí que a gente não entrou nela ainda, né? Então vamos tmux A-T seção 2, estamos nela. Se eu digitar aqui o comando tmux, eu acho que é kill section, aí ele vai querer qual é a seção. Então eu quero digitar, eu acho que era 2, né? Eu quero excluir aquela seção 2, quero dar um kill nela. Então, pronto. Daqui você não vê, por quê? Porque nós estamos excluindo uma outra que nós sequer estamos vendo agora. Então, mas se eu der um Ctrl B, D para sair, e depois der um tmux ls, você vê que a gente não tem mais aquela seção, ela desapareceu. Vamos voltar a entrar nessa seção, desculpa, tem que ter um espaço aqui, nessa seção 0, e aqui a gente volta até aqueles painéis. Para você sair de um painel, você apenas digita um exit aqui. Você pode, e agora nós estamos nesse painel aqui, vamos sair desse aqui também, só para eu mostrar uma coisa interessante aqui. Bom, aqui no Visual Studio Code, vamos dizer que você queira compartilhar a sua sessão com outra pessoa. Claro que essa pessoa vai ter que fazer o mesmo acesso a SSH, ela vai ter que poder entrar no mesmo servidor. Eu vou tentar duplicar essa tela aqui, dividir essa tela, vamos ver se vai dar certo. Bom, aqui eu estou utilizando o Visual Studio Code, aqui eu estou conectado por SSH, e aqui é uma outra janela. Atenção que isso aqui não é tmux, é o próprio Visual Studio Code, é a funcionalidade que ele tem de dividir a tela. E eu aqui vou entrar também no mesmo SSH. Então nós estamos conectados, tanto esse lado como esse lado esquerdo, desculpa, esse lado direito, eu estou simulando como se você tivesse compartilhado sua sessão SSH com uma pessoa. Então, logicamente, ela vai ter que ter credenciais para poder entrar naquele servidor. Então, essa pessoa ela vai digitar aqui o comando. Deixa eu aumentar também o tamanho das fontes aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quanto ficou mais ou menos, acredito que... Deixa até um menor do que o outro para dar para você diferenciar. Se essa pessoa der aqui o comando tmux ls, ela vai ver, logicamente, as mesmas sessões. Ela está na mesma seção SSH, então ela vai ver as mesmas seções aqui. Então, lembre-se que aqui desse lado, nós estamos na seção 0 e temos aqui essas janelas aqui que não vai interessar muito para esse exemplo. Então, aqui eu vou também querer entrar nessa mesma seção 0. Outro usuário aqui está entrando, né? Então, tmux A-T seção 0. Pronto. O que vai acontecer? Veja só. Olha que interessante. Os dois usuários, aqui eu estou mostrando lado a lado, mas eles poderiam estar remotamente conectados, né? Se o usuário começar a digitar, tanto um como o outro vê. Então fica aqui eu diria uma conexão mútua, né? Uma sessão mútua, em que eu posso ver os comandos que outra pessoa está digitando. Então muita gente utiliza isso aqui, muitos desenvolvedores utilizam isso para... Bom, vai da criatividade, né? Para criar ali uma demonstração, até fazer uma espécie de desenvolvimento compartilhado, fazer uma espécie de codificação compartilhada, e você nota que tudo que eu digitar numa está indo para outra normalmente. Então, se eu matar essa seção 0 daqui, desse usuário, nós vamos fazer esse teste agora. Então é aquele comando, né? tmux kill session, eu estou matando a própria seção que eu estou, né? -t, lembre-se que o nome dela é seção 0, né? A gente deu esse nome aí, seção 0. Então o que será que vai acontecer? Veja só, os dois usuários caíram. Entendeu? Nenhum usuário permaneceu ali, tanto um como o outro caíram. Então, se eu de um lado ou do outro, tanto faz. Vamos desse aqui mesmo. Digitar aqui tmux ls, nós não temos mais a seção 0. Para derrubar todas as seções, primeiramente nós vamos entrar aqui nessa seção que sobrou aí. Inclusive, nós vamos até finalizar essa janela. Foi apenas um exemplo que eu dei. Inclusive, eu acho que eu finalizei a seção. Vamos ver aqui. tmux ls. Não, nós ainda temos um aqui. Com o comando exit, se sobrar um usuário na sessão, ela não é finalizada. Como você viu aí, nós vamos aqui, deixa eu ver aqui de novo, que eu já me perdi, como é que está aqui. Então nós temos essa sessão aí, que nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos entrar nela. Então tmux A-T, e o nome dela é sessão 2, pronto. Estamos nela, e nós aprendemos lá em cima como é que você destrói uma sessão, que é esse comando que está lá em cima. Sendo que nesse caso o nome da sessão foi 2, nós não tínhamos renomeado ela. Mas como é que a gente destrói todo o tmux, todas as sessões de uma vez só? Então você digita o comando tmux kill server.
Dessa maneira, tudo que tiver aberto vai desaparecer. Desculpa, eu esqueci aqui o hífen, que o servem. Pronto, dessa maneira, não tem mais nenhuma sessão aberta. A gente pode fazer aqui o comando tmux-ls para testar. E veja só, nenhum servidor está rodando, é o que ele está dizendo ali. Caros, é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Se você tiver curtido esse conteúdo, eu agradeceria se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. E até a próxima.